Questão número 2, também uma questão exclusiva da primeira série, quer dizer que a primeira série pode fazer, mas ela não é obrigada a fazer. Considere uma partícula de massa m em movimento retilíneo sob a ação de uma força resultante F. Sejam V e A, respectivamente, os vetores velocidade e aceleração dessa partícula, num instante qualquer de movimento. Nas alternativas abaixo estão indicadas as possíveis direções e sentidos dos respectivos vetores. Identifique a composição incorreta. Destaca isso aqui, tá? Você está procurando o que está errado e não o que está certo. Beleza. Letra A. F é a força resultante. Observe que ele escreve F em negrito para indicar que é uma grandeza vetorial. Você pode representar essa grandeza vetorial com um F e uma setinha em cima, indicando que é um vetor, ou da forma como ele fez aqui, F em negrito, indicando que é uma grandeza vetorial. Tá? Então, não tem setinha em cima, porque o negrito já representa que é um vetor. O que é impossível disso aí? O que é impossível? Vamos pensar. Nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. A força resultante é uma grandeza vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial. A massa é uma grandeza escalar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a massa sendo escalar não interfere na direção da aceleração e nem no sentido. Então, a força resultante tem que ter a mesma direção e sentido da aceleração. Sempre que você estiver trabalhando com problemas envolvendo leis de Newton, a força resultante tem que ter a mesma direção e sentido da aceleração. Como assim? Tem que apontar para o mesmo lugar. Não existe a possibilidade de existir uma força resultante e a aceleração está apontando para outro lugar. Isso não é possível em nenhum movimento. Seja movimento acelerado, seja movimento retardado, seja movimento circular, seja movimento MHS. A força resultante aponta no mesmo sentido da aceleração. Beleza? Essa é a primeira coisa importante. Aí você olha na letra A e vê. A força resultante está apontando para um lado, a aceleração está apontando para o outro lado. Ora, isso aqui está completamente incorreto. Isso aqui não pode ser. E como você quer a composição incorreta, é a letra A que você tem que marcar. Acabou. Próxima questão. No entanto, vamos discutir as outras aqui, né? Porque as outras são só aberrações que você vai colocando para poder preencher e encontrar 5 alternativas. Observe aqui, força e aceleração, mesma direção e sentido. É isso que tem que acontecer sempre. Então, isso aqui está correto, corretíssimo. Claro, todos os outros estão corretos. Mas vamos analisar FV. FV apontando na mesma direção e sentido. Pode? Pode. Pode ser na mesma direção e sentido. Se a força está apontando no mesmo sentido da velocidade, quer dizer que a aceleração também está apontando no mesmo sentido da velocidade. Então, este é um movimento que está acelerando. Ele está aumentando a velocidade. Aí você pode se perguntar, e podia a força estar para um lado e a velocidade para o outro? Pode também. A força tem que ter a mesma direção e o sentido da aceleração. Da velocidade, não necessariamente. Dê um exemplo, professor. Vou dar um exemplo. Você pega um corpo, lança esse corpo para cima com velocidade inicial V0. Beleza. Lançou com velocidade inicial V0, a força resultante que age sobre esse corpo é a força-peso. E a força-peso, ela está agindo para baixo. A aceleração também está agindo para baixo. Se a força resultante age para baixo, a aceleração age na mesma direção e sentido, e esta aceleração é a aceleração gravitacional. Ora, o que acontece quando a velocidade está para um sentido e a aceleração está ao contrário? O movimento é um movimento retardado. Quer dizer que a velocidade vai diminuir com o tempo. E isso é óbvio. Você pega um corpo, lança o corpo para cima, ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo, chega no ponto mais alto, a velocidade é 0, depois ele volta a cair. E quando ele volta a cair, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido.
então a velocidade passa a aumentar, é um movimento acelerado, ok? Então, força e velocidade pode ter o mesmo sentido? Pode ter o mesmo sentido e pode ter também o sentido contrário. Assim como também pode ser perpendicular. Pode ser perpendicular. Força e velocidade pode agir assim, formando 90 graus um com o outro. Quando isso acontece, a força resultante é perpendicular à velocidade, o movimento é circular. Equivale a você pendurar um barbante numa pedra e ficar girando. Item D, aceleração para um lado e velocidade para o outro. Pode? Acabei de mostrar que é claro que pode. Aceleração e velocidade na mesma direção e sentido. Pode? Claro que pode também. Tá? Aceleração e velocidade pode agir no mesmo sentido, aumentando a velocidade. Então, todos podem, está justificado todos os itens. A letra A já estava confirmada como sendo a composição incorreta. Vamos, então, para a próxima questão. Mas antes disso, eu passo no bate-papo para dar uma olhada. Matheus Souza fez uma retratação, não sei o que foi que ele falou. Felipe Oficial vai ficar salva. Gabriel entendido, ótima explicação. Obrigado, Gabriel. Vamos então para a questão de número 3. Questão de número 3.